Que a paz do Senhor, que a misericórdia dEle, que a graça dEle nos alcance nessa manhã, renovando o nosso coração, renovando a nossa esperança. E por isso nós compartilhamos dessa palavra do Senhor, que é uma palavra de vida. Eu quero compartilhar com os irmãos João, capítulo 15. João 15. Semana passada a gente trabalhou João 13. João, que é conhecido como o discípulo amado, alguém que foi transformado por um relacionamento de intimidade com Jesus. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 12. João, capítulo 15, a partir do verso 12. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Amém? Quando a gente lê esse texto e lembra da semana passada, a gente fala, mas parece que a gente já ouviu isso. Parece que a gente está tendo um déjà vu, né? Parece que isso já foi falado e tudo mais. Na realidade, já foi falado. Amem uns aos outros como eu amo vocês. A gente já falou dessa questão de que Jesus, ele pega o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, e ele troca amar ao próximo uns aos outros como a ti mesmo por como eu amo vocês. Então, o padrão de Jesus para o amor que nós devemos ter uns pelos outros, que começa isso dentro de uma comunidade cristã, é o padrão de Jesus. Dentro da comunidade cristã, o amor que é lançado sobre o irmão, que é decidido sobre o irmão, é o mesmo amor que Jesus teve por nós. É um amor de entrega, um amor de acolhimento, um amor de confronto. E quando nós pensamos nesse texto de Jesus, ele está falando para os seus discípulos. Ele está numa reunião particular com os discípulos, em um lugar que eles escolheram estar ali reunidos. E Jesus começa a ensinar esses irmãos como que eles devem viver e conviver quando o Senhor Jesus já não estiver mais aqui conosco, quando eles não estiverem encarnado, presente. E ele começa a dar as instruções desde João 13 e vai até João capítulo 17. E à medida que ele faz esses ensinos, a gente chega nesse momento em que ele diz para eles novamente, ele já tinha dito, né, em João 13, para amar uns aos outros como ele os amou. Quando chega em 15, ele fala novamente, ele repete, olha, eu estou dando este mandamento para vocês, que o tipo de amor que deve fluir de vocês é o mesmo amor que flui de dentro de mim. Eu sou uma fonte. É como se ele dissesse isso, eu sou aquela fonte que vai jorrar o amor, que vai ser derramado em você, e você vai ser preenchido, enchido, até você transbordar desse mesmo amor para com o seu irmão. Então, quando ele começa a falar dessas questões, Jesus aqui nesse texto, ele está falando a respeito de relacionamentos e escolhas que nós fazemos na nossa vida. Ele fala de um relacionamento entre servos e senhores e um relacionamento entre amigos. Quando nós começamos a nossa caminhada cristã com Jesus, via de regra, nós vivemos uma vida assim, né? Jesus manda e a gente obedece, ou pelo menos a gente tenta, né? Nós precisamos compreender que Ele é Senhor e que nós somos os seus servos. E à medida que Ele orienta, a gente precisa estar atento para ouvir essa voz e para obedecê-la. Essa é uma relação de alguém que conhece todas as coisas, que sabe quais são os planos, os caminhos,
E ele orienta. E nós que não conhecemos nada, não sabemos de nada, a gente simplesmente obedece como servos. Esse é um relacionamento que Jesus coloca para nós. É um relacionamento inicial. E como um relacionamento inicial, pensando, de servo e senhor, muitas vezes nós vivemos como servos e senhores dentro da nossa casa. Como assim? Como assim? Se a gente pegar um exemplo daquela parábola que Jesus conta lá em Lucas 15, do filho pródigo, ali fica muito claro para nós a questão do filho mais velho. Enquanto o filho pródigo saiu porque ele queria curtir o mundo, o filho pródigo é aquela relação, olha, eu posso escolher uma relação entre o meu pai e uma relação entre os bens do meu pai. O que é mais importante para mim, ter relação com o pai ou com os bens dele, que são a minha herança? O filho pródigo escolheu a herança. Ele pediu essa herança num desejo de que o pai morresse para que ele pudesse desfrutar da herança. Recebeu e saiu, foi viver o seu relacionamento com o dinheiro. E a partir do momento em que ele começa a viver um relacionamento com o dinheiro, irmãos, parece um monte de amigo, né? O cara tem dinheiro, tá esbanjando. A rodada hoje é por minha conta. Parece amigo de tudo que é lugar, brota do chão assim. E foi assim por algum tempo. Mas o dinheiro, ele não tem vida eterna, né? O dinheiro, se você não trabalha para ganhar, ele não vai simplesmente se multiplicar, só porque você está gastando. Então, chegou um momento que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, o relacionamento dele com o dinheiro também acabou. E com o relacionamento com o dinheiro acabado, acabou também o relacionamento com aqueles que se diziam amigos. Sumiram. Então, ele perdeu o pai, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os amigos, ele se viu sozinho, olhou ao redor e falou, olha, eu preciso de emprego, eu preciso de arrumar um jeito de ganhar dinheiro para poder sobreviver. E nessa hora os amigos já não eram mais amigos, se você quer um emprego, tem uns porcos lá para você cuidar. E o pior lugar para um judeu trabalhar era com os porcos. E lá nos altos do seu relacionamento perdido, ele se lembra que existia um relacionamento que nunca foi perdido, que era o relacionamento com o pai. E ele volta para a casa do pai e ele é recebido, acolhido, amado, porque ele nunca deixou de ser amado pelo pai. Mesmo que ele tenha se afastado e escolhido outros tipos de relacionamento. Mesmo que ele tenha desejado que o pai estivesse morto, porque era a única forma dele ter uma herança. Então o desejo dele é que o pai morresse, para que ele tivesse a herança. E o pai deu a herança mesmo ainda vivo. E quando ele retorna, o pai recebe, acolhe, ama. Mas aí a gente vê o outro tipo de relacionamento. É o relacionamento do servo e do senhor, que é o do filho mais velho que ficou. Ele não tinha a herança, porque o pai ainda estava vivo. E ele vivia com o pai, não um relacionamento de amor, de cuidado, mas um relacionamento de servo e senhor. Ele se via como um servo do pai. O que o senhor faz, eu mando. Eu sou obediente. Não importa o que eu faço, mas o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E agora, quando esse teu filho volta, o senhor faz uma festa, um banquete para ele. E ele diz, o que eu tenho sempre foi seu, filho. Agora o teu irmão que estava perdido, ele voltou e agora ele pode ser recebido novamente. E aí tem essa dureza no coração daquele filho que ficou, porque ele vivia um relacionamento com o pai de servo, de escravo, e o pai como sendo o senhor. Não que o pai fosse realmente um senhor, mas é a forma como o menino via, como o filho mais velho enxergava o tipo de relacionamento dele, que é um relacionamento que não evoluiu. E assim também acontece com muitas pessoas dentro da igreja. As pessoas vêm, o Senhor chama, separa, e aí o Senhor quer começar a fazer um trabalho de transformação na vida das pessoas. Mas as pessoas, elas chegam e aí ela precisa reconhecer primeiro, olha, de onde eu vim, de onde eu estava e de onde eu fui tirado para onde eu estou. Quem me tirou? Por que me tirou? E é isso que Jesus faz. Ele nos tira de um lugar de escuridão e trevas e nos traz para um lugar de luz.
Ele nos tira de um lugar de solidão e nos traz para um lugar de relacionamento. Porém, o nosso coração ele vem muito moldado pelo mundo. E quando a gente olha as Escrituras, a gente vê, por exemplo, isso na vida, por exemplo, do apóstolo Pedro. Pedro era um homem que tinha um coração totalmente temperamento sanguíneo, né? Ele primeiro fazia e depois ele pensava. Ele agia primeiro para depois pensar e depois ele tinha que sair pedindo desculpa para todo mundo, né? E muitas pessoas ainda são assim dentro das igrejas. Por mais que o tempo passe, a pessoa continua dessa forma. Deu alguma coisa, a pessoa ela não pensa, ela simplesmente vai e faz, toma uma decisão no impulso. Às vezes dá certo, e na maioria das vezes não dá certo. E aí, quando não dá certo, muitas vezes essa pessoa tem que voltar atrás e pedir desculpas, perdão para as pessoas que foram machucadas no meio do caminho por causa de uma impulsividade de decisão. Pedro foi sendo trabalhado com isso. O Pedro que nós vemos no Evangelho é muito diferente do Pedro que escreve as epístolas, 1ª e 2ª Pedro. Você vê o amadurecimento da relação. Você vê que, por exemplo, o Pedro que conheceu Jesus, Jesus fala assim, hoje vocês pescam vocês pescam peixes, mas eu vou transformar vocês em pescadores de homens. À medida que você vê o Evangelho, é como se Pedro não amadurecesse. Pedro chega inclusive a negar Jesus. Mas lá na frente, em João 21, nós vemos que o Pedro, ele teve um confronto verdadeiro com Jesus quando Jesus perguntou se ele amava ele ao ponto de dar a vida. E aí ele reconheceu que ele não estava nesse nível ainda de amor por Jesus. O nível de relacionamento dele ainda estava caminhando para o amadurecimento. E aí Jesus falou, olha, quando você se converter, você atrairá muitos para mim. Né? E aí nós vemos Pedro pregando a palavra em Atos, uma pregação, 5.000, outra pregação, mais 3.000, então foi um homem transformado no seu relacionamento. Quando a gente olha o João que junto com o Tiago eram os filhos do trovão, né? Era conhecido como os filhos do trovão. Mas a partir do momento que tiveram um relacionamento sendo desenvolvido com Jesus, o filho do trovão acabou, não tem mais filho do trovão. Agora o João é o discípulo amado. Ninguém fala do amor de Jesus tão bem quanto João. E João, nessa caminhada, né? Eu imagino que se João continuasse sendo um filho do trovão, ele não tinha vivido muito, tinha morrido cedo. Mas como um discípulo amado, ele foi o último dos apóstolos a morrer. E ele morreu não por martírio, mas ele morreu de idade avançada. Ele viu muita coisa, ele viveu muita coisa. E todas as coisas por causa de um relacionamento com Jesus. O apóstolo Paulo respirava a morte, matava cristãos, perseguia. Depois de um encontro com Jesus, o relacionamento dele com Deus mudou. Ele se torna Paulo, o apóstolo de Cristo, aquele que dá a vida pelos seus amigos, pelas pessoas que estão ao redor dele, para que as pessoas possam ouvir de Jesus, ele entrega a própria vida. Então isso a gente vê um relacionamento que ele começa numa relação de servos e senhores. Olha, eu fui tirado de um lugar de trevas e agora eu estou num lugar de luz. Senhor, eu estou aqui para te servir, o que o Senhor mandar eu obedeço, e não importa onde tiver que ir, eu vou, eu faço o que tiver que ser feito. Esse é um relacionamento inicial que nós temos com Jesus. Mas Jesus nos ensina que à medida que nós vamos caminhando com Ele, a gente vai fazendo escolhas, né? Nós vamos fazendo escolhas. E à medida que fazemos escolhas, o nosso relacionamento com Jesus, ou ele fica estagnado, ou ele começa a ser um relacionamento muito mais íntimo. Quando olhamos aqui as Escrituras, ele vai falar para nós das escolhas de Jesus, né? Ele vai falar que Jesus ele escolhe um caminho, ele escolhe as pessoas e ele escolhe uma forma. Assim como eu e você, nós temos escolhas na nossa vida. Então quando ele diz, olha, não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos, dos seus amigos. Não é nem o irmão, é o amigo.
Não tem maior amor que esse. E ele começa dizendo o quê? Um novo mandamento eu lhes dou. Amem uns aos outros como eu vos amei. E não tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Então, uma das escolhas de Jesus foi pelo sofrimento e pela morte. Foi um caminho que Jesus escolheu. Lá em Mateus 7 ele fala de dois caminhos. Um caminho largo, onde muita gente escolhe caminhar, e um caminho estreito, que é um caminho de decisões difíceis. O caminho largo, via de regra, vai te levar à morte. É o caminho dos prazeres passageiros, mundanos, de escolhas fáceis, de relacionamentos superficiais, de distanciamento de pessoas. Esse é um caminho fácil, porque eu não preciso me envolver com ninguém, os problemas seus são seus e cada um com seus problemas, né? Não tenho intimidade com você, não preciso orar por você, é um relacionamento bem superficial. É aquele tipo de relacionamento que a pessoa fala assim, ela olha e fala, bom dia, tudo bem? E já vira as costas e vai embora. Ela não espera você responder se está tudo bem ou não. Por quê? Porque ela não está interessada. E se você começa a dizer que as coisas não estão bem por causa disso, daquilo e daquilo outro, aí vou perder muito tempo tendo que ouvir os lamúrios, as reclamações e tudo mais. Então a gente vive muitas vezes um relacionamento bem superficial. Você já pergunta, mas sem querer saber. Tudo bem? E vai embora. Porque a nossa expectativa é sempre, não, está tudo bem. Tudo bem? Está caminhando. Graças a Deus, né, irmão? Está caminhando. Continua caminhando, que eu estou indo embora. E a gente procura sempre estar tentando sair desse tipo de conversa, porque esse tipo de conversa vai pedir para mim tempo, vai pedir para mim atenção para ouvir o outro, vai pedir que eu sinta a dor desse outro, que eu ore pelo outro e com o outro. Mas antes de tudo isso vai me pedir uma coisa principal, que eu decida amar essa pessoa. Porque quando eu decido amar, eu decido ouvir. Tudo bem, irmão? Está tudo bem, pastor. Mas eu acho que não está bem não. A sua voz não está muito boa. O que aconteceu? Você vê a diferença? Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem. Então tá bom, irmão. Deus abençoe. E outro, a sua voz não está muito boa, o seu rosto não está muito bem. Vem aqui, vamos conversar. Compartilha comigo o que está acontecendo, que a gente pode orar junto. O caminho de Jesus, os caminhos que Jesus escolheu sempre foram os mais difíceis para nós, porque nós vivemos numa sociedade que ensina a gente, você tem que ser servido, as pessoas têm que viver ao seu redor, você é o centro de todas as coisas, as pessoas têm que se preocupar sempre com você. E Jesus, ele faz o caminho contrário. Olha, se você quer ser maior, então que você sirva. Se você quer ser amado, que você ame. Se você quer ser perdoado, então que você perdoe. Se você quer ter relacionamentos profundos com alguém, decida amar essa pessoa. Dê tempo para ouvir essa pessoa, esteja com ela nos momentos difíceis, nos momentos alegres. E Jesus, ele escolhe esse caminho que é um caminho de sofrimento, de acolher o sofrimento e a dor do outro e vivê-la como se fosse nossa. É como se a dor que dói no seu corpo, no seu coração, doesse no coração de Jesus. E Jesus fala assim, é isso. Quando isso acontecer, vocês estão entendendo o caminho que eu escolhi. É um caminho de sofrimento, é um caminho de morte. Por quê? Porque é um caminho diferente do que o caminho que o mundo escolhe. E é por isso que o mundo não nos aceita. Se você continuar a leitura, você vai ver que a partir do verso 18 até o verso 27, Jesus vai dizer, olha, o mundo não vai aceitar vocês. Por quê? Porque eles não me aceitaram. O mundo não vai acolher as suas escolhas. Por quê? Porque eles não acolheram as minhas. Você não vai ser abraçado pelo mundo se você viver da forma como eu oriento você a viver. Se você escolher o meu caminho, o mundo vai odiar você. Por quê? Porque você é diferente.
E o mundo não gosta de gente diferente, que pensa diferente, que age diferente, que diz para ele: olha, vocês estão errados, vocês estão caminhando num caminho de morte. E à medida que a nossa vida começa a incomodar, o mundo precisa tomar uma decisão, como fizeram com Jesus. O que a gente vai fazer com ele? Então, à medida que Jesus fazia as suas escolhas por um caminho totalmente diferente do que o caminho que o mundo orientava, os poderosos já decidiram: a gente precisa matar Jesus. A gente precisa matar ele, porque ele está atrapalhando. Ele vem falar que tem que amar um ao outro, e o que a gente faz com esse relacionamento em que eu mando e o outro obedece? Se a gente for nessa onda aí de todo mundo amar um ao outro, quem é que vai servir quem aqui? Eu não quero servir pobre, não quero servir pessoas que pensam diferente, pessoas de classe social inferior. Não, eu quero ser servido por eles. Então, à medida que o Evangelho de Jesus começa a ser revelado na vida daqueles que seguem ele, o mundo fica incomodado. Porque Jesus escolheu o sofrimento e escolheu a morte. Mas Jesus não escolheu só o sofrimento e a morte. Ele escolheu pessoas que pudessem segui-los. E essas pessoas são seus conhecidos discípulos, né? Que a gente viu na semana passada alguma coisinha lá em João 13:35, quando ele diz: olha, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês. Então, quando ele escolhe o caminho, que é um caminho de morte e sofrimento, mas ele também escolhe pessoas que vão, no fim das contas, escolher o mesmo caminho dele. E essas pessoas são quem? São conhecidos como os discípulos de Jesus. Por isso que a palavra do Senhor, ela trata discípulo, né? A palavra discípulo aparece muitas vezes no Novo Testamento, enquanto cristão aparece apenas 3. Porque nem todo discípulo vai chegar a se tornar um cristão. E nem todo aquele que diz ser cristão é um discípulo de Jesus. Como é que todo discípulo? Por que nem todo discípulo vai chegar a ser um cristão? Por exemplo, Judas era um dos discípulos de Jesus, mas ele não chegou a ser reconhecido como um cristão, mas como um traidor. Ele usou o amor, expressões de amor, para traição, quando ele traz Jesus com um beijo. Um beijo no rosto significava um relacionamento de intimidade, de cuidado com o outro. Mas um beijo nos lábios de Judas significou uma traição. A expressão de amor de Judas foi uma traição a Jesus. E quando a gente olha para discípulos, o que é ser um discípulo de Jesus, irmãos? A gente precisa entender o discipulado, o que é ser discípulo, desde o contexto do judaísmo, daquela época. Via de regra, as mulheres não estudavam, né? A mulher ela não tinha autorização para estudar as Escrituras. Então, quem estudavam? Eram os meninos. Por que eu digo meninos? Porque começava cedo. O menino com 6 anos, ele já começava os seus estudos do Antigo Testamento. Dos 6 até os 10 anos, eles eram chamados a estudar os 5 primeiros livros, a Torá, que são os livros da lei, os livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a Bíblia no hebraico, ela não tem capítulos e versículos como a nossa tem essas separações. Tem lá Gênesis, todo o texto de Gênesis. Acabou? Êxodo, todo o texto de Êxodo. Não tem separação de versículos ou de capítulos. Então, quando eles faziam esses estudos, o menino tinha que estudar dos 6 até os 10 anos. E aos 10 anos ele passava por um teste. Esse teste, um sábio lá, um rabino, ia fazer uma pergunta para ele de um dos 5 livros. Pergunta não, na realidade ele fazia uma leitura. Ele começava uma leitura e ele parava em um ponto lá. E aí o menino tinha que continuar a leitura, exatamente como estava nas Escrituras. Ele tinha que decorar todos os 5 primeiros livros da Bíblia, dos 6 até os 10 anos, na ponta da língua. Os meninos que conseguiam decorar e passavam no teste, eles continuavam
os seus estudos. O primeiro período, dos 6 ao 10, eles eram chamados de Beit Sefer. Aí depois, dos 10 até os 12, era o período do Beit Talmud, que era o estudo que era avançado. Dos 6 aos 10, eles estudavam os 5 primeiros livros. Dos 10 aos 12, eles tinham que decorar todo o Antigo Testamento. Todo. Livros históricos, os livros proféticos, todos, irmãos, todos. Você pega todo o seu Antigo Testamento, tinha que estar na ponta da língua desses meninos, até os 12 anos. Aí quando ele fazia os 12, ele passava novamente por um teste. Aqueles que não passaram já no primeiro, já voltavam para casa. 10 anos, não passou no teste, você não é bom o suficiente. Você não serve para nada. Você vai fazer a mesma coisa que seu pai faz. Vai seguir a profissão do seu pai. Ele não é um sábio. Quando chegava nos 12, fazia o outro teste, que aí já era do Antigo inteiro, o Antigo Testamento todo. Fez o teste, passou, aí você vai se tornar um talmidim, ou seja, um discípulo de um rabino. E quem não passou? Também não presta, é ruinzinho, é fraco. Volta para casa e vai fazer o que seu pai faz. Ele é pedreiro? Vai ser pedreiro. Ele é motorista de camelo? Vai ser motorista de camelo. Né? Não sei o que seu pai faz, mas você volta para casa e vai seguir a profissão do seu pai. Carpinteiro? Vai fazer a profissão do seu pai. Por quê? Porque você não é bom. Você não é sábio. Você não é inteligente. Você é burro, né? É o que eles estavam. Vocês são burros demais, então vocês não têm capacidade de estudar a palavra de Deus. Então volta para casa e vai trabalhar no que seu pai faz. Agora, aqueles que passavam, depois dos 12 anos, aí eles passavam por um processo, né, que era o processo onde o menino já não era mais menino a partir do 12. A partir dos 12 anos, ele já se tornava um homem, porque ele já tinha idade para trabalhar, ou seja, voltar para casa para fazer o que o pai fazia, ou continuar os seus estudos e se tornar um discípulo de algum rabino importante. E ali, eles escolhiam o rabino que eles queriam seguir. Os discípulos que foram aprovados nos testes do Antigo Testamento, eles escolhiam qual rabino que eu posso escolher agora, né? Vários rabinos tinham, vários mestres, e eles, os discípulos que escolhiam qual rabino que eles queriam seguir, porque um rabino, um sábio lá da época, ele tinha a sua interpretação da palavra de Deus. Então ele lia a palavra e ele interpretava e entendia do jeito dele. E todos os discípulos que seguiam ele escolhiam o mesmo caminho que ele seguiu para interpretar as Escrituras. Por isso é importante a gente entender o que é o discípulo no Antigo Testamento, quando Jesus fala, vocês vão ser meus discípulos se alguma coisa. Por quê? Jesus, ele faz uma escolha, ele escolhe as pessoas. Jesus, ele nunca esteve, né, nunca seguiu nenhum dos rabinos da época, mas ele também foi considerado como alguém que não era muito inteligente. Por quê? Porque Jesus se tornou o quê? Um carpinteiro. Jesus não era um dos fariseus, mestres da lei, mas ele era um carpinteiro. Sinal de que, para os entendidos, Jesus também não era muito inteligente. Jesus não era muito importante para o mundo que eles viviam. Jesus era alguém que era deixado de lado pelo mundo. Por quê? Porque ele não era bom o suficiente para ser um rabino, um mestre. Então Jesus volta para casa e aprende a profissão de José, que era de ser carpinteiro. E aí esse carpinteiro, quando chega com seus 30 anos, ele começa a ensinar de uma forma... Já nos 12 ele já impactava com seus ensinos, quando ele ficou um tempinho lá no templo, e os judeus ficaram todos impressionados com o conhecimento que ele tinha, né? Com 12 anos. Mas mesmo assim ele não foi escolhido para ser um dos fariseus. Então, foi-se o tempo, com 30 anos Jesus começa um ministério. Começa a ensinar a palavra de Deus. Se você olhar Mateus no capítulo 5 até o capítulo 7, o final do capítulo 7, Jesus ali no Sermão do Monte, ele faz uma releitura do Antigo Testamento. Quando ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito,
faça isso, não faça aquilo, porém eu vos digo. Ou seja, Jesus está dizendo, eu como mestre, eu estou ensinando para você que aquilo que vocês aprenderam lá, não era isso, é uma outra coisa. Um exemplo, vocês aprenderam, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, vocês devem amar os seus inimigos e orar por eles. Por que Jesus diz isso? Porque eles ouviram um ensinamento do Antigo Testamento em que diz que você deve amar o seu amigo. E por consequência eles entendem, bem, se eu devo amar o meu amigo, então tem que odiar o meu inimigo. Não tem lugar nenhum no Antigo Testamento isso. Não tem nenhum lugar falando que você tem que odiar o seu inimigo. Foi uma conclusão que eles chegaram. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, você já pecou no seu coração, por causa do seu pensamento. Então Jesus estava fazendo uma nova leitura, uma nova interpretação, ou melhor, a verdadeira interpretação daquilo que cada um dos mestres entendia sobre o Antigo Testamento. E com isso Jesus tinha a autoridade para ensinar, só que não foram os discípulos que escolheram Jesus. Foi Jesus quem escolheu os discípulos. Diferente do que acontecia. Porque o normal era que os discípulos escolhessem o mestre. Jesus vinha caminhando com algumas pessoas e na medida que ele vinha caminhando, ele dizia, olha, fulano, segue-me. Como Mateus, por exemplo, um publicano, cobrador de impostos, que para a sociedade ele estava condenado ao inferno sem escala, era direto. Aí Jesus chega, olha para o cara e fala assim, ó, me segue. Na hora ele largou tudo e seguiu Jesus. Como é interessante, né? Ele não perguntou o que eu vou ganhar se eu seguir você, porque hoje eu tenho algumas regalias como um cobrador de impostos, eu tenho dinheiro, eu tenho um certo status aqui entre um e outro, sou odiado por um e sou servo do outro, mas né, financeiramente eu estou bem. Mateus não questionou, o que eu vou ganhar se eu largar isso aqui tudo e seguir o Senhor? Não, ele simplesmente viu em Jesus a possibilidade de preencher algo que faltava na sua vida. Um vazio no seu coração, que só o próprio Jesus poderia preencher. Quando ele chega para Pedro, Tiago e João, pescando, ele fala, olha, me segue. Na hora, largaram as redes, falaram, vamos seguir o mestre, Jesus. E Jesus começa uma revolução, à medida em que ele vai chamando pessoas que não eram boas, que não eram inteligentes, que não eram nada para a sociedade, mas eram excluídos da sociedade. Jesus começa a chamar essas pessoas. E aí você começa a olhar Jesus, né? Aí você vê aquele mundaréu de gente. Ali tem prostituta, tem ladrão, tem traidor, tem mentiroso, tem um monte de gente que não presta, segundo a sociedade. São aquelas pessoas que são excluídas realmente da sociedade. Todas elas estão aonde? Ao redor de Jesus, todos seguindo Jesus. Mas Jesus, ele tinha um plano, ele tinha um projeto, ele tinha um propósito de fazer se cumprir aqui na terra a vontade de Deus. Isso era o que alimentava Jesus. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, meu Pai. Mas para dar continuidade a esse ministério, porque é complicado, irmãos, quando você resolve tomar decisões, fazer escolhas que são contrárias à maioria. A quantidade de críticas e apontamentos é muito grande. E chega ao ponto de que se você tomar uma escolha que vai prejudicar o meu negócio, porque a religião se tornou um negócio naquela época, né, e não deixou de ser assim nos dias atuais. A religião tinha se tornado um negócio político, financeiro e econômico. E Jesus estava atrapalhando. Porque Jesus veio quebrar correntes e dizer que as pessoas eram livres
para escolher e viver uma vida que seguisse de acordo com as orientações reais de Deus, e não com interpretações erradas dadas por fariseus que queriam colocar um jugo, porque o jugo chamado naquela época era o conjunto de interpretações que o rabino tinha sobre as Escrituras. Então, chegou lá, o pastor Maurício, ele tem lá uma interpretação das Escrituras. Então, é o meu jugo, e esse jugo era colocado sobre todos os que me seguissem, meus discípulos. Jesus tinha o seu entendimento das Escrituras, que vinha diretamente do Pai, revelado pelo Espírito. E ele precisava que os seus discípulos dessem continuidade a esses ensinamentos da forma correta. Então não adianta, quando a gente vê, por exemplo, em Mateus, lá dos 5, 6 e 7, a gente vê uma multidão no Sermão do Monte. Mas Jesus está ensinando os discípulos, porque eram os discípulos que estavam os mais próximos dele. Quando a gente chega em Mateus, no capítulo 9 e 10, Jesus faz escolhas. Jesus passa uma noite inteira em oração no final do capítulo 9 de Mateus, orando a Deus, para que Deus revele a ele quem são os discípulos que vão dar continuidade. E depois de uma noite em oração, Jesus escolhe os seus 12 discípulos, para que eles recebam exatamente o ensino de Jesus, para dar continuidade a isso, para dar continuidade a essa obra que Jesus começou de revolucionar a forma de relacionamentos que os seres humanos tinham. Então ele escolhe esses discípulos, por isso que ele diz, olha, não foram vocês que me escolheram, porque o mundo normalmente é o discípulo quem escolhe o seu mestre, mas aqui fui eu que escolhi vocês. Eu quebrei a regra do mundo, porque o mundo diz que vocês são inúteis para eles. Vocês não têm inteligência, vocês são desprovidos de qualquer tipo de capacidade de conhecimento, vocês não são capazes de dar continuidade a muitas coisas que o mundo tem como importantes. Porém, eu, Jesus, vejo em vocês a possibilidade de vocês se tornarem filhos e filhas de Deus. E por isso ele começa a escolher os seus discípulos, aqueles que vão estar mais próximos dele, aqueles que vão receber, esses que estão nessa intimidade aqui do capítulo 13 de João até o capítulo 17, onde ele diz, quando eu não estiver mais aqui, vocês devem agir dessa e dessa e dessa forma, vocês devem fazer isso, isso e isso, vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês, e eu amei vocês até o fim, até o último suspiro de vida eu amei vocês, então vocês devem amar uns aos outros dessa forma. E entender que não tem maior amor, maior decisão que você possa tomar na face da terra do que dar a sua vida pelo seu amigo. Porque, irmãos, quando ele diz dar a vida pelos seus amigos, a gente precisa entender que a amizade é muito mais do que sermos colegas ou apenas conhecidos. A amizade, ela se completa entre duas pessoas que aprendem a confiar umas nas outras. A amizade se dá na fidelidade um ao outro, na confiança, no compartilhamento. Por isso que Jesus diz, olha, o nosso relacionamento ele não é mais de servo e senhor, porque eu estou revelando a vocês aquilo que o Pai me revelou. E olha só que coisa, né? Quando a gente observa, por exemplo, João, Apocalipse, escrito por João, é revelação de coisas que ele não viu, não viveu, mas que o Pai revelou a Jesus e Jesus a ele sobre coisas que nem nós vivemos ainda. Olha o nível de amizade que João desenvolveu com Jesus. Eu revelo a você coisas que você não vai viver. E que daqui a 2000 anos as pessoas também não vão viver. Mas está muito mais à frente. Por quê? Porque você é meu amigo. Porque você é alguém que eu confio. E você é alguém que confia em mim. Paulo vivia uma vida regrada. E Deus viu em Paulo a possibilidade de Paulo se tornar alguém muito diferente do que ele era. Por isso Jesus o leva até o terceiro céu. E revela a Paulo coisas que ele não tem nem como comparar com coisas que a gente vê aqui. E revela a Paulo coisas que é revelado a um amigo.
Porque o amigo conhece a nossa intimidade, o amigo conhece as nossas fraquezas, o amigo conhece os nossos medos. O amigo é aquele que chega quando todo mundo já foi embora. O amigo é aquele que não nos abandona. A gente vê um exemplo de amizade muito forte quando a gente vê no Antigo Testamento a relação de amizade entre Davi e Jonatas. Davi não tinha muito a oferecer a Jonas, mas o Jonatas tinha muito a oferecer, porque ele era o filho do rei. O trono, o sucessor do trono, né, na legitimidade, seria o Jonatas. Mas ele não estava interessado no trono, ele estava interessado na amizade que ele tinha com Davi. E ele sabia avaliar bem a sua amizade e a sua filiação, porque em muitos momentos que Saul ameaçava Davi, ele ficava do lado de Davi, por uma amizade muito forte. Por isso Jesus, ele escolhe as pessoas, ele não escolhe apenas o caminho e as pessoas, mas ele escolhe a forma como essas pessoas devem caminhar, como elas devem dar continuidade àquilo que Jesus já começou a fazer. Os seus discípulos são aqueles que seguem Jesus. E tinha um ditado, né, no Antigo Testamento, que eles diziam que o bom discípulo é aquele que ao final do dia está coberto pela poeira dos pés do seu mestre. Porque naquele tempo não tinha asfalto, os caminhos eram todos de terra. Então, quando um discípulo ele escolhia o seu mestre, ele caminhava atrás daquele mestre o dia inteiro. Aonde o mestre ia, ele estava indo, sempre atrás. Então, à medida que o mestre caminhava, a poeira ia subindo, ia cobrindo todos os discípulos. Por isso que Jesus diz, olha, se você quiser vir após mim, ou seja, se você quiser me seguir, primeiro você tem que negar você mesmo. Depois você tem que tomar a sua cruz diariamente, que é o caminho do sofrimento. E a partir do momento que você negou a si mesmo e toma a sua cruz diariamente, você vem e me segue. Você não vai andar do meu lado, você não vai andar na minha frente, você vai me seguir. Por quê? Porque à medida que um discípulo, lembra do discípulo lá que era escolhido com 12 anos? Esse discípulo dos 12 anos, até mais ou menos os 14, 15, ele iria estudar toda a interpretação do seu mestre. E só a partir dos 16 anos, ele poderia conversar com o mestre, né, questionando algumas coisas. Mas e isso aqui, mestre, como é que a gente faz? Mas não poderia ser assim? Não poderia ser assado? Né? Então, a partir de um determinado... Depois que você entendesse qual era a interpretação daquele rabino, daquele mestre, depois de um tempo de intimidade, você começava a ter a liberdade de poder conversar com ele, entre aspas, de igual para igual. Porque um servo não é maior do que o seu senhor. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Da mesma forma, nós vemos tantas pessoas querendo ser maior do que Jesus, saber mais do que Jesus, conhecer mais dos planos de Deus do que o próprio Cristo, porque pararam de seguir a Jesus e agora acham que já são iguais a Jesus, que sabem todas as coisas, ou estão na frente de Jesus dizendo, Senhor, o senhor está muito devagar, aí eu já orei por um negócio aí já tem um tempo, o senhor está devagar para poder responder, então eu vou tomar umas decisões aqui para ver se dá uma acelerada no processo. Quantas vezes a gente não agiu assim ou vê pessoas dessa forma? A gente acha que Deus está demorando a agir, Deus está demorando a responder, então eu vou ter que tomar uma decisão aqui, eu vou ter que agir do meu jeito. Aí a gente deixa de seguir Jesus e passa na frente de Jesus. Aí lá na frente, quando a gente está caído, né? Porque a gente passou na frente de Jesus, só lamento, vai quebrar a cara. Vai cair com a cara na terra. Aí vem Jesus. E você está lá com a cara enfiada no chão. Aí o que ele faz? Ele não vai dizer para você, eu te avisei, você não passar na minha frente, era para me seguir. Não, ele não vai fazer isso. Ele fala assim, ele vai estender a mão para você e vai falar, filho, levanta, vem. Quem sabe você aprendeu alguma coisa. Eu falei para você me seguir. Né? Lembra quando você tinha os filhos pequenos? Que aí você falava assim, não corre que você vai cair. Qual o pai e a mãe que nunca disse isso para um filho? Tá para nascer.
Para de correr que você vai cair, você vai se arrebentar, menino. Não, não vou não, estou brincando. Daqui a pouco ele... Aí sai o pai e a mãe correndo, né? O que aconteceu? Eu caí, bateu a cabeça, não sei o quê. Aí nós como pais falamos, eu avisei para você não correr, né? Mas Jesus não é como a gente, ele vai dar a mão, ele vai ajudar a levantar, ele vai falar, filho, não faz isso, porque o papai avisou, a mamãe avisou para não fazer isso, porque você ia se machucar. Então, escuta quando falar. Jesus faz isso com a gente. A gente toma as nossas decisões, quebra a cara, e quando ele vem no ritmo dele, ele tem um ritmo que é diferente do nosso. E não é Jesus que tem que se adaptar ao nosso ritmo, mas somos nós que temos que nos adaptar ao ritmo dele. Ele é alguém que não está preso ao tempo, ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo, ele é dono da minha, da sua vida, a história ele já conhece. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, a semana que vem, o ano que vem. Ele sabe se o Brasil vai ser campeão da Copa ou não, né? Que agora, a partir dessa semana, só se fala de Copa. Ele já sabe quem vai ser o campeão. E por que a gente fica ansioso? Se a gente depende de Jesus. Ele já sabe quantos anos você vai viver na sua vida. Então, cabe a você viver os anos que você tem da melhor forma possível, seguindo a Jesus. E de que forma que a gente faz? Porque ele também escolhe uma forma da gente viver. E ele diz como que a gente tem que viver. Ele disse lá no verso 16, né? Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu os chamei para... Cadê? Eu chamei para irem e produzirem frutos duradouros, ou frutos que permaneçam, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, ele escolhe o caminho, ele escolhe as pessoas e ele escolhe a forma como nós devemos viver. Não é para ficar, irmão, é para ir. E à medida que você vai pelo caminho, você vai compartilhando com essas pessoas aquilo que Jesus já lhes ensinou. Você vai fazendo o quê? Você vai produzindo frutos. Sabe aquela questão, por exemplo, quando a gente pensa nessa questão que Jesus traz de produzir fruto, a gente pensa o fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22 é amor, e a partir do amor você vai desenvolvendo todos os outros frutos, né? Paz, paciência, domínio próprio, longanimidade, mansidão, alegria, todas essas coisas vão crescendo dentro de nós à medida que o nosso relacionamento com o Mestre Jesus vai se desenvolvendo e a gente vai amadurecendo. Esses frutos vão crescendo em nós e vão amadurecendo. À medida que nós... E como é que o fruto amadurece? Como é que a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, a alegria, a paz, como é que isso vai crescer na nossa vida? Ele começou lá no 12 dizendo, não falou o quê? Amem uns aos outros como eu amei vocês. Como é que esses frutos vão se desenvolver? À medida que nós decidirmos amar uns aos outros como Jesus decidiu amar a cada um de nós. Como é que a minha paciência vai ser desenvolvida? Como é que ela vai dar frutos? À medida que eu me relacionar com um irmão que me tira a paciência. Sabe aquele negocinho? O irmão está orando lá. Deus, dá-me paciência, tal. Deus vai te dar paciência, mas como é que essa paciência vai ser desenvolvida? À medida que ela for provada. Conforme a sua paciência for sendo testada, ela vai sendo desenvolvida. Senhor, me dá domínio próprio. E aí o Senhor faz o quê? Vou te dar pessoas que tiram você do sério, para você aprender a ter domínio próprio. Como é que eu vou te dar alegria? Eu vou te dar momentos difíceis para você viver, para que a alegria esteja dentro de você e não fora. Momentos difíceis, complicados, de sofrimento. Caminho de Jesus, esse caminho de sofrimento e morte, é um caminho que é um contexto de vida que traria abatimento na gente, se não estivéssemos com o fruto crescendo. Mas à medida que a alegria cresce dentro de nós, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, à medida que nós vivemos momentos difíceis, de sofrimentos e dores, são dados a cada um de nós como uma oportunidade de crescer dentro da gente a alegria.
A paz, ela vem a partir do momento que a gente vive num caos. Dizem que o lugar mais tranquilo no meio do furacão, diante de um furacão, é no meio dele. O centro do furacão é o lugar mais calmo da face da terra. Assim são os frutos do Espírito que são desenvolvidos na nossa vida. Então, se você tem orado ao Senhor pedindo paciência, não se espante se alguma coisa começar a acontecer para tirar a sua paciência, para testá-la. Domínio próprio, você vai encontrar com gente que vai querer tirar você do sério, que vai fazer você querer explodir, jogar uma cadeira nele, jogar ele na parede. Para quê? Para que você aprenda a ter domínio próprio. Então, quando ele diz isso, para que vocês vão, ou seja, nós não somos chamados para ficar parados, nós somos chamados para ir pelo caminho, para ir ao encontro de pessoas, porque assim como Jesus saiu da presença do Pai e veio a este mundo para ter relação com a gente, nos ensinar a nos relacionarmos como gente, Ele quer que a gente faça a mesma coisa. E à medida que a gente vai fazer isso, a gente vai compartilhar frutos. Sabe quando o fruto está maduro, está gostoso, que aí você vai, aquele fruto traz um prazer imenso quando você come? Você tem que ser esse fruto. Que à medida que as pessoas se alimentam daquilo que você fala, as pessoas se alimentam daquilo que vem na sua vida, isso vai alimentar a vida dessas pessoas. E à medida que um fruto ele tem as suas sementes, e a semente quando ela cai no solo, ela tende a morrer para frutificar. As sementes que estão na sua vida precisam ser lançadas no coração de outras pessoas, para que essa semente possa frutificar na vida dessas outras pessoas também. É esse o chamado de Jesus para nós. É esse chamado de amor que deve ser compartilhado com os outros, à medida que nos relacionamos com outras pessoas. Por isso ele diz, olha, esse é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amei vocês. E à medida que isso acontecer, é uma escolha que nós fazemos. Porque diferente do que o mundo ensina, amor não é sentimento, amor é uma escolha. Você escolhe amar o outro. E quando a gente escolhe amar o outro, a gente escolhe amar o outro com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos. E trabalhar na vida desse outro para que ela se torne uma pessoa melhor. À medida que nós mostramos para o outro Jesus. Porque esses frutos vão crescer em nós e são os frutos que estavam em Jesus. O problema é que o mundo não aceita esse tipo de fruto. Se você começa a frutificar em amor com outras pessoas, um te bate na face, você dá outra face, você é trouxa. O cara te prejudica e você vai dar a oportunidade dele fazer de novo? Bem, Jesus disse que eu tenho que amá-lo. O mundo vai dizer que você é trouxa. Jesus vai dizer que você é discípulo. Ah, mas eu não aguento mais falar com aquele irmão porque eu falo A, ele entende B, ele me tira do sério e tal. Então você precisa ainda conversar com Jesus um pouquinho mais. Talvez você ainda não tenha aprendido o que Jesus tinha para ensinar. Talvez você não esteja sendo um bom discípulo ou uma boa discípula de Jesus. Porque você ainda não entendeu que essas coisas vêm para que o fruto que está em você possa frutificar, possa amadurecer, para que eu e você sejamos cristãos maduros. Passemos do nível de relacionamento de senhor e servo para um relacionamento de amigos, até o ponto em que as pessoas vejam Cristo na gente quando a gente está andando no meio da rua. Quando a gente está fazendo um bem para alguém que todos deveriam fazer. Mas só aqueles que foram tocados e transformados por Jesus é que fazem. Jesus, quando ele via as pessoas pobres e famintas, ele as alimentava, ele as acolhia. E quando você começar a fazer isso, as pessoas vão dizer, você abre o olho, por quê? Porque esse daí vai te roubar, esse daí pode te agredir, pode ter um surto, pode não sei o quê. E aí o mundo dá um monte de oportunidades para você não fazer aquilo que Jesus te manda fazer. E o interessante é que quando Jesus ele diz para os discípulos, lá no final do verso
25, vamos ler o 24, ó. O 24 diz assim: se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e ao meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras. Me odiaram sem motivo. Você já parou para pensar? Jesus foi condenado à morte, à crucificação, por quê? Ele pregava a igualdade entre as pessoas. Ele dizia que no reino não tem maior e nem menor, todos nós somos iguais, todos nós somos amados por Deus, todos nós somos importantes para Deus, todos nós temos responsabilidades uns com os outros e um para com os outros. Todos nós somos chamados a amar uns aos outros como Deus nos amou. Ele nos ensina a perdoar, Ele nos ensina a amar, Ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos, amar o inimigo e orar por ele. Ele nos diz que nós devemos respeitar o outro, que não devemos cobiçar as coisas do outro, que não temos que cobiçar a mulher ou os bens materiais do outro. Ele diz que nós temos que tratar os mais velhos como se fossem nossos pais, os de mesma idade ou na mesma faixa de idade como os nossos irmãos. Mas tudo isso vai contra o que o mundo ensina, irmãos. O mundo diz que você tem que ser servido, que as pessoas devem servir a você, que você precisa pisar na cabeça do outro para subir os degraus do sucesso do mundo, que o seu tempo é para ganhar, para ter, para possuir. E Jesus disse que o seu tempo é para você ser filho, filha de Deus, ser irmão, ser alguém que faz diferença na vida de outras pessoas, ser alguém que jamais vai pisar na cabeça, no pescoço de alguém para subir degraus de sucesso, porque o que para o mundo é sucesso, para Jesus é fracasso. O sucesso para Jesus é você ser crucificado, o seu ego ser crucificado na cruz, e você viver uma vida de serviço, de amor e de entrega. Então, quando a gente olha esse texto, agora do fim para o começo, eu consigo enxergar que à medida que eu vivo da forma como Jesus ensinou, indo, produzindo frutos, gerando frutos, amando, essas pessoas, eu entendo que eu fui escolhido por Jesus para ser um discípulo e dar continuidade ao projeto de vida e liberdade que Jesus já estabeleceu. Por quê? Porque eu escolho o caminho. E quando não tinha caminho de reconciliação com Deus, Jesus se tornou o caminho. Então nós escolhemos o caminho que é chamado Jesus, que é um caminho que vai nos conduzir não aos palácios e ao sucesso, mas ao serviço, à crucificação e ao sofrimento da morte. E à medida que isso acontece, eu compreendo que os meus relacionamentos precisam ser relacionamentos de entrega. Não é o que você pode dar para mim, não é o que você pode servir para mim, mas como eu posso servir a você. O que eu posso dar para que o nosso relacionamento se fortaleça e fundamenta em Jesus. Como que nós podemos viver um relacionamento de profundidade, de intimidade? Como é que eu posso te ouvir? Como é que eu posso me tornar um lugar seguro para você abrir o seu coração e compartilhar comigo as suas dores, os seus medos, as suas falhas, sem ter medo de ser julgado ou condenado, mas na certeza de que você vai ser acolhido, de que vai ter alguém para orar ao seu lado e com você, e por você, de que em você eu possa encontrar alguém que vai caminhar comigo, e juntos nós vamos caminhar para Jesus. Esse é o nosso chamado. E aí eu pergunto para você, e eu peço que você reflita sobre isso no decorrer da sua semana. Qual é o tipo de relacionamento que você vive com Jesus? É um relacionamento de servo e senhor?
um relacionamento entre amigos, onde ele já pode começar a revelar coisas para você que vão acontecer porque você já tem maturidade suficiente? E quais têm sido as suas escolhas no dia a dia? As suas escolhas têm te aproximado mais de Jesus ou têm te afastado dele? Aquilo que você tem vivido no decorrer da semana tem servido como motivo de reclamação e murmuração ou oportunidade de amadurecimento e crescimento dos frutos que Deus tem feito crescer dentro de você? São perguntas para que você possa refletir, para que você possa olhar a sua vida e entender qual tipo de relação você tem vivido com Jesus. Às vezes com Jesus nossa relação é até uma relação de indiferença. O que ele fala ou não me interessa, eu vou viver a vida do meu jeito. Ou um relacionamento de servo, porque eu ainda sou muito imaturo. Eu preciso que ele mande para que eu possa obedecer. E Jesus diz muitas vezes para nós, o servo inútil é aquele que só faz o que é mandado. Por quê? Porque não amadureceu ainda. Mas o amigo não, o amigo é aquele que eu posso confiar. A minha intimidade. O Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o conhecem. Será que nós já passamos a conhecer Jesus ao ponto dele começar a revelar coisas para nós? Intimidades do reino de Deus para nós, porque nós já estamos maduros? Quais têm sido as nossas escolhas e qual tem sido o nosso relacionamento com Ele? Eu convido você a curvar sua fronte nessa hora, pensando sobre isso. Que tipo de relacionamento eu tenho vivido com Jesus? Um relacionamento de troca? Eu peço e Ele dá? Ou um relacionamento de indiferença, onde o que Ele diz não me interessa, o que me interessa é o que eu quero? Ou um relacionamento de amizade, que é fruto de uma relação que tem amadurecido com o tempo? E a partir disso, as minhas escolhas, será que elas têm refletido o meu relacionamento com Jesus? Graças te damos, Senhor, porque nós podemos refletir na Tua Palavra. Nós temos o Espírito Santo que vem revelar a nós o tipo de relacionamento que nós temos vivido com o Senhor. Se vivemos um relacionamento de imaturidade, de incredulidade, de indiferença, ou se nós temos vivido um relacionamento de servos e senhores, ou se o nosso relacionamento tem desfrutado dessa intimidade contigo, onde o Senhor tem liberdade para falar conosco o que o Senhor quiser, que já não ficamos mais escandalizados. Será que as nossas escolhas, Senhor, têm refletido um relacionamento de intimidade contigo? Será que nós temos usado o tempo que o Senhor nos dá para sermos bênção na vida de outras pessoas, para ouvir, para acolher, para instruir, para interceder? Ou será que nós temos fugido disso e desenvolvido relacionamentos superficiais e imaturos com as pessoas? Será que nós temos entendido que as dificuldades, as situações difíceis, as pessoas difíceis de relacionarmos são oportunidades que o Senhor nos dá e permissão que o Senhor nos dá para que o fruto do Espírito cresça em nós e que nós venhamos a decidir amar essas pessoas e que o nosso amor não seja fundamentado apenas em sentimentos, mas em decisões que tomamos. Que isso possa acontecer entre nós como irmãos, que isso possa acontecer no seio da família, em que o marido, por mais que a esposa seja difícil de amar, ele escolha amar a esposa. Por mais difícil que o marido seja difícil de ser amado, a esposa escolha amar o seu marido. Por mais que os filhos sejam difíceis, que os pais continuem mostrando Jesus para eles e amando eles um dia de cada vez, estabelecendo limites de segurança e amor. Por mais que os pais sejam incompreendidos pelos seus filhos em alguns momentos, que os filhos decidam dia após dia amar os seus pais e honrá-los para que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, Senhor, leva-nos à maturidade,
leva-nos a entender que o Senhor nos ama de uma forma tão intensa e tão profunda, que independente das circunstâncias, o teu amor por nós, ele não muda. O Senhor continua nos amando, mesmo sendo pessoas difíceis, mesmo tomando muitas vezes decisões erradas, mesmo muitas vezes passando à frente do Senhor para tentar adiantar o tempo. O Senhor tem a longanimidade necessária para esperar o nosso amadurecimento, o tempo que for necessário, até que estejamos prontos para ir frutificar e produzir na vida de outros aquilo que o Senhor já tem produzido em nós. Que as sementes de vida que estão em nós possam ser lançadas na vida de outras pessoas. Que a nossa vida, que as nossas palavras e as nossas atitudes possam alimentar pessoas e nutri-las, sabendo que o Senhor Deus é quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá o ar, é quem nos dá a força, é quem renova a nossa esperança, é quem derrama a alegria nos nossos corações, é quem nos dá a certeza de que, se amanhã nós acordarmos, nós viveremos uma vida para o Senhor, mas se não acordarmos, já estaremos com o Senhor. Deus, que a paz de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e que cresçam, que amadureçam e que frutifiquem em nossa vida dia após dia para a glória do nome de Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, vão em paz em nome de Jesus, reflitam nessas questões, pensem nessas questões que nós compartilhamos hoje. Qual o seu tipo de relacionamento com Jesus e quais as escolhas que você tem feito na sua vida? Elas têm refletido Jesus na sua vida? Pensem sobre isso e vivam esse Evangelho para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe e vão em paz.